Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cláudia e hoje eu vou conversar sobre uma dúvida bem comum. Qual é a hora certa para se contratar um arquiteto? Eu canso de receber lá no escritório clientes que esperam até o momento de ter a chave na mão do apartamento novo para ir me procurar. E daí a gente vai começar todo o processo de projeto. Isso leva um certo tempo, né? Em média de 3 a 4 meses, dependendo do tamanho do processo, do número de modificações, enfim, em média, né? E daí, quando eles descobrem esse tempo, eles percebem que eles poderiam ter economizado tempo, né? Começando o processo do projeto bem antes. Ninguém tem obrigação de saber disso. Eu não culpo o cliente, né, por vir me procurar só quando tem a chave na mão. Mas é por isso que eu tô aqui, para que você entenda que você pode economizar tempo e muitas vezes dinheiro, se você está, por exemplo, saindo do aluguel, começando esse processo antes. Eu senti isso na pele quando eu comecei a ver as coisas do meu casamento. Eu não tinha nem ideia de onde começar. E eu comecei a procurar cerimonial e elas me vinham com perguntas. E às vezes eu achava coisas que eu tinha a obrigação de saber, que na verdade eu não tinha, eu não entendia o processo. E depois eu fui entender. Cada uma tem uma forma de trabalho, cada um apresenta uma proposta diferente. E eu corri muito atrás de informação para entender o que eu realmente queria, né? O que eu fui entender é que os profissionais trabalham de formas diferentes. Isso acontece com o arquiteto também. Normalmente os profissionais têm uma forma meio peculiar, cada um tem um jeito de trabalhar, uma forma, né? E o cliente como eu falei, o cliente não tem obrigação de saber isso. Então, por exemplo, se você vai comprar um apartamento e vai fazer o processo de financiamento, que dura em média de 30 a 45 dias, você pode utilizar esse processo, você pode utilizar esse tempo para ganhar tempo no processo, entendeu? Então, você vai economizar tempo começando o projeto antes. Por exemplo, se você comprou um apartamento na planta, normalmente a hora de contratar um profissional é logo depois do fechamento do apartamento. Por quê? As consultoras trabalham de formas diferentes também, mas você pode, por exemplo, você pode pedir que não instale nada de revestimentos no teu apartamento e ainda receber um crédito referente a esse valor dos revestimentos. Algumas consultoras dão crédito, outras não dão. Você pode pedir para não instalar os revestimentos, dependendo da etapa de construção que está o apartamento, né? Daí você fala assim, mas eu vou pedir para não instalar e não vou ganhar o dinheiro. Pois é, você não vai ganhar o dinheiro porque às vezes a consultora já comprou o revestimento e você não consegue crédito. Mas você consegue economizar lá na sua obra, que você não vai ter que pagar alguém para tirar aquele revestimento já colocado, né? Você consegue, algumas consultoras trabalham, essa é bem exceção na verdade, né? Trabalham com a personalização do apartamento já na construção, então a gente consegue modificar circuito de iluminação, forro de gesso, revestimento durante a planta. E daí, meu Deus, na verdade poupa, né, muito tempo quando você recebe a chave do apartamento, porque você vai receber o apartamento praticamente com a parte de obra suja finalizada. Se você deixar para contratar um arquiteto só na hora que você pegou a chave, você perdeu tempo, porque daí você vai ter que pagar alguém para retirar revestimento, você vai demolir alguma parede, você paga para demolir, além do tempo de obra, né? Além do dinheiro gasto a mais desnecessariamente com a obra e além do tempo de obra. Quando a gente fala em construção, o arquiteto também pode entrar lá no começo, no processo de compra e escolha do terreno. Ele pode te auxiliar na questão de insolação do terreno, na questão de potencial construtivo que aquele terreno tem, ou seja, qual é a capacidade de construção que aquele terreno comporta, quantos metros quadrados você consegue construir, quanto de área você vai ter que deixar. Às vezes você compra um terreno que tem uma baita de uma araucária. Aqui no Paraná a gente tem que deixar uma baita área sem construir em volta dela. Isso acaba prejudicando depois a tua casa. Tá? Aí quando começar o projeto, o arquiteto vai te ajudar na disposição dos cômodos, nos cômodos que vão ser mais privilegiados com relação ao sol, nos cômodos que vão ser menos, nas tuas necessidades, na disposição, na forma de aproveitamento do layout da obra, né? Na forma de aproveitamento do layout da casa. Então ele pode entrar desde lá do começo, de repente com algumas consultorias para ajudar na escolha do terreno e daí sim começar o processo do projeto. E depois do processo do projeto, o profissional ele vai te auxiliar na parte de organização de cronograma da obra, né? O tempo que isso vai levar, na parte de orçamentos comparativos, na parte de direcionamento para projetos complementares, por exemplo. Apesar de um arquiteto ter a capacidade de construir até 4 pavimentos, normalmente ele vai pedir auxílio de um projetista estrutural, de um projetista elétrico, de um projetista hidráulico. Então a gente faz uma série de prévia de projetos, encaminha para esses projetistas e depois a gente faz a compatibilização de todos os projetos complementares
com o projeto arquitetônico. Daí no final você vai ter todos os projetos unidos, né, conversando entre si, para que você possa começar a construção da sua casa. Ou seja, o que eu te digo é que um profissional, ele vai te dar no mínimo um direcionamento, ele vai te mostrar o caminho a seguir, né, nesse processo de reforma, de construção, de compra de terreno. Tá? Então eu falo que sempre a hora de contratar um profissional é no início, é quando você está pensando no que fazer ainda. Então, quando você pensa na contratação desse profissional, pense sobre o percentual do valor, né, da contratação desse profissional sobre o valor da sua casa, do seu terreno, do que você vai construir. Né? Às vezes você acha que um profissional é caro, mas em relação ao valor que você vai gastar, o percentual é muito pequeno. E a ajuda que ele vai te dar, né, a economia de tempo e muitas vezes de dinheiro também, vale muito a pena. Não é porque eu sou arquiteto que eu tô falando isso, mas se você colocar na ponta do papel, você vai ver a diferença que faz. Tá? A gente acaba economizando tempo, a gente acaba economizando demolição e reconstrução, sabe? Erro de obra que às vezes é pego lá no começo e coloca um revestimento que não gosta, não sabe se vai ter certeza se ficou bom, faz tudo, quando fica pronto diz, putz, eu não gostei. Essa série de coisas podem ser evitadas quando a gente faz uma previsão, né, lá no projeto, bem antes de fazer as compras das coisas, né, delas serem instaladas. Tá bom? Eu acho que é isso, espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.